Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A indústria dos videojogos está em constante evolução e 2024 trouxe consigo desafios e oportunidades que moldaram o futuro do entretenimento digital. Hoje vamos explorar o relatório da GDC de 2025, comparando com anos anteriores e refletir sobre o que está para vir, partindo desta investigação que envolveu mais de 3.000 desenvolvedores em 86 países. Este relatório revela tendências, desafios e mudanças significativas no setor. Comunidade global e desenvolvedores. A indústria dos videojogos continua a crescer, mas também a diversificar-se. Um dado importante é que 31% dos desenvolvedores são mulheres ou não binários, um aumento em relação aos 24% registados em 2022. Além disso, 24% dos desenvolvedores identificam-se como LGBTQ+, número ainda mais expressivo entre os mais jovens, 43% na faixa entre os 18 e os 24 anos. Além disso, observamos uma maior presença internacional. Apesar dos Estados Unidos da América concentrarem 58% dos desenvolvedores, países como o Reino Unido, o Canadá, o Brasil e a Índia também têm representatividade significativa. Este número significa que a diversidade está a crescer, mas ainda há um longo caminho para percorrer. A indústria precisa de ser mais inclusiva, especialmente em cargos de liderança e em estúdios AAA. Estes números demonstram também, na minha opinião, que a presença cada vez maior de temas ditos fraturantes, como as questões de género e diversidade cultural, não são uma imposição deste ou daquele grupo mais ou menos organizado, mas sim um resultado de uma visão mais diversa do mundo, fruto de uma maior presença de desenvolvedores que se identificam com esta ou aquela causa ou que vêm de diferentes culturas, das que até agora dominaram a indústria dos videojogos. Podemos ver isso principalmente nos jogos independentes, como Celeste e Age, que abraçam narrativas diversas e equipas inclusivas, mostrando que a diversidade pode ser um trunfo criativo e comercial. Impacto das demissões. Um dos temas mais preocupantes do relatório é o aumento das demissões. 1 em cada 10 desenvolvedores perdeu o emprego no último ano. No total, 41% dos entrevistados foram impactados, direta ou indiretamente, por cortes nas suas empresas. As razões mais citadas para as demissões incluem reestruturações, queda de receitas e mudanças no mercado. Além disso, muitos apontam a má gestão como um dos grandes culpados. Mas a pandemia Covid-19 continua a ter um peso importante. A pandemia influenciou o aumento do mercado dos videojogos. Em 2020, a indústria dos videojogos cresceu 19% em relação ao ano anterior e faturou cerca de 70 mil milhões de dólares, o que é impressionante, tendo em conta que os outros setores da indústria do entretenimento, como o cinema, tiveram uma retração nas verbas amealhadas durante o período da pandemia. Isto acabou por alterar a percepção dos investidores e dos executivos da indústria em relação aos lucros que eram conseguidos com a venda de videojogos. Resumindo, eles queriam ganhar muito dinheiro e queriam ganhar cada vez mais, mesmo que a vida das pessoas tivesse voltado ao normal e que as mesmas pessoas já não estivessem a jogar como durante a pandemia. Percebendo isto, conseguimos perceber que os layoffs, mais conhecidos por despedimentos, são um sintoma de que a indústria dos videojogos quer dar prioridade ao lucro a curto prazo, em detrimento da sustentabilidade a longo prazo. Os estúdios AAA, em particular, estão a sofrer com expectativas irreais de sucesso e custos de produção cada vez maiores. Por outro lado, os estúdios indie, embora também vulneráveis, tendem a ser mais ágeis e menos dependentes de grandes investimentos, o que os torna mais resilientes em tempos de crise. Enquanto os AAA lutam por justificar orçamentos de centenas de milhões, os indie continuam a inovar com orçamentos modestos e equipas pequenas. Inteligência Artificial Generativa. Embora o uso de ferramentas de IA generativa esteja a crescer, onde 52% dos desenvolvedores trabalham em empresas que utilizam esta tecnologia, a aceitação entre os profissionais está a diminuir. Apenas 13% acreditam que a IA tem um impacto positivo. No ano anterior eram 21%, enquanto 30% consideram ter efeitos negativos, tendo aumentado 12%. Sendo que as maiores preocupações são o roubo de propriedade intelectual e outras questões éticas, qualidade do conteúdo, consumo de energia e a possível substituição de empregos humanos. A IA generativa é uma faca de dois gumes. Por um lado, pode acelerar os processos criativos e reduzir os custos. Por outro, é uma ameaça à autenticidade e à ética na criação de jogos. Os estúdios AAA estão a adotar a IA de forma massiva, muitas vezes para cortar custos, enquanto os indies usam essa tecnologia de forma mais experimental e artística.
Por outro lado, a IA pode nivelar o campo da produção dos videojogos para o lado dos indie, permitindo criar jogos mais complexos com menos recursos. No entanto, o risco dos videojogos perderem a alma é bastante real. O crescimento dos jogos indie e o declínio dos AAA. Agora deixo aqui alguns dados para se perceber esta pergunta. 80% dos desenvolvedores estão a criar jogos para PC, o que representa um aumento de 14% em relação ao ano anterior. 21% dos desenvolvedores trabalham sozinhos, o que representa um aumento de 3% em relação ao ano anterior. Apenas 15% dos desenvolvedores trabalham em estúdios AAA, o que representa uma queda de 3% em relação ao ano anterior. Estes números demonstram que o desenvolvimento indie tem crescido consistentemente, com mais desenvolvedores a optar por projetos menores e mais pessoais e que os jogos indie estão a florescer, enquanto os AAA enfrentam uma crise de identidade. A pressão para criar blockbusters está a sufocar a criatividade e a alienar os jogadores. Jogos como Stardew Valley ou Hollow Knight mostram que os jogos indie podem competir em termos de qualidade e impacto cultural, mesmo com orçamentos limitados. O futuro da indústria pode estar nos indies, que continuam a inovar e a conectar-se com os jogadores de forma autêntica. Plataformas de jogo. A escolha da plataforma para o desenvolvimento de um videojogo é uma decisão estratégica que influencia diretamente a rentabilidade e o alcance dos projetos. O relatório da GDC mostra que o PC continua a ser a principal plataforma de desenvolvimento, com 80% dos projetos a serem desenvolvidos para esta plataforma, contra 66% registados no ano anterior. Contudo, há desafios. O mercado do PC é altamente competitivo e muitos jogos acabam por não receber a visibilidade esperada nas lojas digitais. Além disso, a pirataria é ainda uma preocupação para alguns dos estúdios independentes. E nas consolas? Apesar deste crescimento para PC, o desenvolvimento para consolas continua forte, sendo que 38% dos desenvolvedores estão a criar jogos para a PlayStation 5, 34% para a Xbox Series e para a Nintendo Switch, 18%. Enquanto no mobile são 29%. Os dados do relatório revelam que o PC está a consolidar-se como a principal plataforma de desenvolvimento, pela sua liberdade e por ser mais vantajosa, principalmente para os desenvolvedores independentes. Sustentabilidade e acessibilidade. A acessibilidade nos jogos tem avançado, com 71% dos desenvolvedores a considerarem os esforços de inclusão pelo menos ligeiramente bem-sucedidos. No entanto, a sustentabilidade ainda é um desafio, com apenas 51% dos desenvolvedores a verem essa implementação nas suas empresas. A vida dos desenvolvedores não está fácil. As longas jornadas de trabalho estão a voltar a crescer, com 13% a trabalhar mais de 51 horas semanais. A discussão sobre a sindicalização é cada vez maior, com 58% dos profissionais a apoiarem esta ideia, especialmente na procura por melhores condições de trabalho, pois com a degradação das condições de trabalho e os despedimentos, os desenvolvedores procuram cada vez mais organizar-se para que, em coletivo, possam ter mais força e mais peso nas exigências pelos seus direitos. O futuro da indústria. O futuro da indústria dos videojogos será moldado pela forma como lidamos com estes desafios. E eu acredito que os jogos indie têm a oportunidade de liderar este caminho, mostrando que a inovação e a autenticidade podem coexistir com o sucesso comercial. Enquanto isso, os jogos AAA precisam de repensar as suas prioridades, colocando a criatividade e a sustentabilidade no centro das suas estratégias. Por último, penso que como jogadores temos o poder de apoiar os estúdios que valorizam a diversidade, a acessibilidade e a inovação. Por isso, o futuro dos videojogos está nas nossas mãos. Obrigado por assistir, até ao próximo vídeo.